Você, escolhido, não precisa se preocupar em se sentir estranho por ter arrepios sem uma explicação. Sua alma murmura por meio de um frio invisível, como se um peso silencioso estivesse pressionando cada parte do seu ser, sinalizando que o céu deseja ser ouvido. Quando passei por minhas noites sem respostas, senti um formigamento na espinha antes de entender a voz do Espírito. Naquele momento percebi que cada arrepio traz consigo um convite especial. Irmão de fé, você não está sozinho. Há um significado em cada sensação que envolve seu corpo. A cada fase desse aprendizado, vamos descobrir a sensibilidade divina que está por trás dos calafrios. Desde os avisos angelicais que sentimos nos braços, passando pelas lutas espirituais na coluna, até a presença sutil que percebemos na nuca. Você vai aprender a perceber quando esses sinais são bênçãos ou desafios, prestando atenção no que acontece em seu coração e em seu corpo a cada estalo da pele. Logo mais, você vai entender por que essas sensações de arrepio são como um sinal divino que desperta os seus sentidos espirituais. Se você não prestar atenção a esse aviso, pode acabar perdendo a bênção que Deus preparou para esta noite. Permaneça ao meu lado até o final e se prepare para revelar o talento que existe dentro de você. Escolhido, você não sente nada, será? Quando seu corpo se arrepia sem a presença de vento, frio ou uma explicação aparente, é sinal de que o Espírito fez o primeiro contato. O arrepio vai além do que é biológico. Ele também tem uma dimensão espiritual. É o que não se vê ultrapassando a barreira do corpo para se tornar perceptível. É como se o céu estivesse te chamando, como se dissesse: preste atenção, eu estou presente. Aqueles que têm o dom de sentir conseguem perceber as coisas com antecedência. E você já veio ao mundo com essa marca. Muitas pessoas estão aprisionadas àquilo que conseguem enxergar. Mas aquele que é escolhido sente antes mesmo de enxergar. Você possui uma antena vibracional que recebe frequências sutis, que trazem mensagens do mundo espiritual. Em algumas ocasiões o coração pode estar tranquilo, mas a pele já demonstra sinais. O arrepio surge como a reação de um sensor divino que existe dentro de você. Um sinal que ressoa quando o sagrado se aproxima, ou quando o que é profano tenta se aproximar. Existem momentos em que um arrepio surge, trazendo consigo uma sensação de tranquilidade. Em outros momentos, como se fosse um gelo que deixa tudo imóvel, porque nem toda presença traz iluminações. O corpo, esse templo que Deus te concedeu, responde de maneira precisa ao que se passa nos bastidores do nosso entorno. Quando a vibração muda, a alma se movimenta. Quando o que é invisível se movimenta, a nossa pele reage. É por isso que você sente arrepios em lugares onde ninguém mais percebe nada. É por isso que muitas vezes você prefere ficar em silêncio enquanto todos falam. Porque o arrepio veio antes da palavra. Porque Deus se comunicou com sua essência e não apenas com sua razão. E o corpo, tão sensível quanto um altar, percebeu a visita antes que a mente pudesse compreender. Escolhido, compreenda. Sua pele se transformou em uma ponte, um altar onde o Espírito manifesta a sua própria presença. Quando o arrepio passa pelo seu corpo, não o ignore. Algo acabou de chegar. Algo foi acionado. O céu entrou em contato com você, ou o inferno tentou te alcançar. E você que estava entre muitos foi o único a notar. O frio não é o responsável por isso. O vento não dá explicações. É o toque da eternidade. É um indicativo de que o céu ou o abismo está mais próximo do que sua visão consegue captar. O arrepio não pede licença. Ele aparece, ágil, preciso e cheio de previsões. Um sinal do Espírito dizendo: estou presente, ou atenção, algo está se aproximando. Nesse momento faça uma pausa, respire fundo. Poderia fornecer mais contexto ou detalhes? Fico à disposição para ajudar.
porque cada arrepio é uma mensagem, um selo, uma convocação. É o que não se vê fazendo uma visita ao que se pode enxergar. Somente aqueles que estão verdadeiramente conscientes sentem. Apenas os selados conseguem reconhecer. Apenas aqueles que são escolhidos respondem. Você não percebe isso porque é muito sensível. Você se sente assim por causa da separação. Marcação feita. Agora é um canal. Espelho. Sentinela. O arrepio é o seu sinal. É como se fosse um chamado, um batismo silencioso que te conecta com as correntes da revelação. E sempre que sua pele arrepiar sem uma razão clara, lembre-se, você está recebendo uma visita. Algo foi disponibilizado. Algo veio se aproximando. E você foi selecionado para perceber isso primeiro, pois antes de qualquer guerra, de qualquer milagre ou de qualquer revelação, surge o arrepio. E quando ele voltar, você já vai saber. É o Espírito avisando que está na hora. Nem todo arrepio se expressa da mesma maneira. Existem. Você pode até estar sorrindo por fora, mas por dentro está lutando para continuar. Você tem orado. Você tem se calado. Você tem sentido coisas que não sabe explicar. E tem carregado uma solidão que ninguém ao seu redor parece perceber. Eu entendo. Porque muitos que estão aqui também carregam isso. Comenta aqui se essa palavra falou com você. Deixa seu pedido de oração. E se ainda não faz parte do canal, se inscreve. Porque aqui você não precisa fingir que está bem. Aqui, a gente sente junto. Sutilezas na sensação do que não se vê. Existem mensagens ocultas na maneira como o Espírito se revela na matéria. A pessoa escolhida precisa desenvolver a habilidade de interpretar cada sinal, quase como se estivesse lendo uma profecia na própria pele. O arrepio é a forma que o Espírito se comunica quando ainda não encontrou as palavras. É como se o céu estivesse traçando orientações com os dedos sobre a sua pele. Um leve arrepio nos braços pode parecer algo sem importância, mas na verdade é um sinal de um aviso angelical. Como se fossem asas passando por perto, como uma presença se revelando em silêncio. O Espírito de Deus não força a entrada, ele se aproxima de maneira gentil. Essa sensação de leveza no braço é como um toque celestial que sussurra: estou aqui, não tenha medo. Mas quando aquele arrepio começa a subir pela espinha, é hora de se preparar. É uma guerra. É como se o centro da sua alma estivesse sendo afetado por uma presença que busca desestabilizar. A espinha é a coluna do espírito e quando ela arrepia sem explicação, é um sinal de que o ambiente foi afetado espiritualmente. Você adentrou uma área contaminada e o corpo sentinela te alertou. A sensação de arrepio na nuca nunca engana. É um sussurro do universo que não podemos ver. Algo ou alguém está se aproximando de forma silenciosa, mas o espírito consegue perceber. Sua sentinela espiritual se acende como se murmurasse: abra os olhos da alma, tem alguém tentando entrar sem ser convidado. Às vezes você está escutando uma palavra, uma frase ou um versículo e sente aquele arrepio. Está confirmado. É Deus falando. Essa mensagem foi enviada especialmente para você. É como se o céu estivesse gravando uma verdade dentro de você. E quando isso acontecer, aceite. O que o coração ainda não compreendeu, a alma já identificou. Quando a casa está quieta e um arrepio aparece do nada, é hora de parar. Você não está sozinho. Não tenha medo. Apenas sinta. Pode ser o céu fazendo uma visita a você. Pode ser que uma resposta esteja a caminho. Pode ser que naquele momento ocorra uma transformação na atmosfera espiritual. O arrepio surge como um alerta do que não podemos ver. Algo chegou. Alguma coisa foi acionada. Em momentos de orações profundas, louvores fervorosos e adorações genuínas. Aquele arrepio é a presença de Deus tocando você. É o Espírito que fala: eu aceito. Eu estou presente. Você sente como se uma corrente elétrica percorresse o seu corpo.
É como se uma energia divina te abraçasse. Isso não é apenas uma emoção, é uma reação espiritual. Se você está em um lugar público sem sentir nada e de repente tem um arrepio, isso é o seu discernimento. O nosso corpo consegue perceber campos de energia que não são visíveis aos olhos. Pode ser uma presença maligna disfarçada. Pode ser um ambiente que está energeticamente carregado. O arrepio é como um aviso dizendo: fique ligado. Os calafrios da madrugada, mesmo sem um frio intenso, são momentos de encontro. A alma descansa, o corpo diminui o ritmo e o espírito observa. É nesse estado que o mundo espiritual se revela. Se você sentir um arrepio, reze. Se a sua intenção é trazer paz, aceite. Se você estiver se sentindo sobrecarregado, fique de pé, porque o espírito nunca repousa e o adversário nunca tira férias. Um frio na espinha que persiste em um mesmo ambiente da casa. Não deixe passar despercebido. Pode ser uma presença espiritual que está alojada. Pode ser algo que precisa ser entendido, enfrentado e afastado. A casa também se comunica, e o corpo do eleito a escuta. Onde existem vestígios espirituais, a pele é a primeira a sentir. E por último, aquele arrepio que sentimos no instante em que precisamos tomar uma decisão, diante de uma dúvida ou ao dar um passo significativo. Isso é o toque de Deus. É o Espírito Santo colocando a mão no seu ombro e dizendo: vá em frente. Eu estou aqui. É uma resposta. É uma orientação. É estar presente. Quando sentir esse arrepio, siga em frente com confiança. O céu acabou de sussurrar. Você não está sozinho. Se você sente arrepio sem explicação, é sinal de que já não pertence somente a este mundo. Você anda por aqui, mas tem um pé no que é invisível. O arrepio é um sinal de que você possui um talento especial, um carimbo, uma convocação. Esse chamado se revela inicialmente no corpo, pois o seu espírito já foi despertado, mesmo que sua mente ainda esteja se esforçando para entender. Você percebe antes mesmo de entender. Perceba antes de compreender. A pele capta frequências que ainda não foram reveladas, e sua alma compreende coisas que ninguém mais à sua volta percebe. Você não é estranho, nem exageradamente emocional. Você é alguém que se conecta profundamente com o que é sagrado, porque Deus te presenteou com a habilidade de ser atento, um canal e uma ponte entre dois mundos. Esse talento não se pode aprender. Ele nasce com. Tem momentos em que a gente sente que a alma está pedindo resposta. E foi pensando nisso que eu criei o Caminho dos Escolhidos. Esse curso é uma jornada dividida em 5 módulos reveladores. Você vai entender por que carrega essa dor tão antiga, como ativar o selo de Deus sobre sua vida e como vencer as batalhas espirituais que ninguém nunca enxergou. Além disso, você recebe meditações guiadas, rituais, materiais simbólicos e acesso ao grupo dos selados. E se você já comprou o meu audiolivro O Segredo da Transformação Espiritual, tem um presente para você. É só usar o cupom O Segredo Espiritual e garantir 33% de desconto no curso. Mas se ainda não adquiriu o audiolivro, comprando o curso você também recebe 33% de desconto para garantir ele depois. Esse é o tempo de se alinhar. E o caminho já está à sua frente. Os selos. Quando você sente aquele arrepio, parece que uma parte adormecida do seu espírito está ganhando vida. Sempre que isso acontece, o mundo espiritual está se comunicando com você, colocando à prova suas habilidades e te preparando. E você percebe, de uma maneira diferente dos demais. Não por curiosidade, mas é como se alguém estivesse ouvindo uma voz antiga a chamando de volta às suas raízes. O arrepio é a primeira linguagem que o espírito expressa através da pele. É Deus mostrando a você como escutar além das palavras. É como um selo que destaca momentos que poderiam passar despercebidos, mas na verdade não passam, porque em você até o silêncio tem um significado profundo.
Até mesmo a pausa pode transmitir uma mensagem. E quando o Espírito se manifesta, a pele capta esse instante como algo sagrado. Você tem um ótimo ouvido para a música, como um instrumento que ressoa ao receber a presença. A sua alma não consegue lidar com lugares que são impuros, nem com pessoas que não são sinceras. Seu corpo sente um desconforto antes mesmo que sua mente consiga entender o motivo. Isso não é uma fraqueza, é uma proteção. Trata-se de um sistema de proteção espiritual. É uma proteção divina que te resguarda das coisas que se apresentam de forma disfarçada. Cada arrepio é como uma chave, um código, um sinal. Se você aprender a ouvir suas próprias emoções, saberá onde pisar, com quem conversar, quando ficar em silêncio e quando se retirar. Porque o arrepio é mais do que um sintoma, é um guia, é um mapa. Isso está confirmado. É a maneira como o céu orienta aqueles que foram despertados. Você foi escolhido para ser sentinela. Por isso não consegue ficar onde a presença de Deus não está. Por isso você acaba sentindo dores em lugares onde todos estão rindo. Por isso, ele se silencia quando a alma está triste. Sua sensibilidade é uma missão camuflada de fragilidade. Quando o corpo reage, o céu está fazendo um anúncio. Quando o arrepio aparece, é sinal de que o mundo espiritual está em movimento. Não despreze o que você sente. Respeite. Cuide. Estou ouvindo. O que você gostaria de compartilhar? Porque a sua pele se transformou em um altar. E cada calafrio é como se Deus estivesse dizendo: você ainda é sensível. Você ainda está ouvindo? É ainda meu. Você é um espírito antes de ser um ser humano. E cada arrepio é apenas um lembrete disso. Nem toda sensação traz conforto. Nem todo arrepio é uma resposta de Deus. O mesmo canal que te conecta com a presença do Altíssimo também te avisa sobre energias que não são da luz. Porque a habilidade de sentir não possui um filtro automático. Ela absorve tudo. E é justamente por isso que o discernimento se torna essencial. A pessoa escolhida que não está atenta acaba confundindo um toque com uma tentação, a presença com uma perturbação e um sinal com uma sedução espiritual. Existem arrepios que trazem um certo peso, sentindo temor, sentindo uma pressão repentina. Eles não esquentam, congelam, não trazem conforto, apenas paralisam. São toques gelados e pesados, como se a atmosfera estivesse tentando oprimir a alma. Quando isso acontecer, não tente racionalizar. Claro, como posso ajudar você hoje? Existem presenças que se aproximam sem ter um corpo físico, mas trazem consigo intenções. E seu espírito, moldado pela dor, percebe antes de ser atingido. Ambientes repletos de energia comunicam algo. A pele também tem a capacidade de ouvir. Quando você chega a um lugar e sente um arrepio acompanhado de mal-estar, desânimo, uma sensação de peso nas costas ou uma dor de cabeça que surge do nada, isso pode ser um sinal de que a energia daquele ambiente está carregada de negatividade. É possível que existam memórias espirituais que estão retidas. É possível que existam acordos do passado, emoções guardadas e palavras que nunca foram ditas, mas que ainda reverberam no ambiente. Seu espírito percebeu, e o corpo reagiu. As pessoas também transmitem atmosferas. Algumas delas são nuvens, outras são chuvas fortes. Quando alguém se aproxima e você sente aquele arrepio, acompanhado de uma sensação de desconforto e inquietação, saiba que isso não se trata de um julgamento. É uma forma de proteção. Seu espírito percebeu antes que sua mente conseguisse entender. Pode ser inveja, opressão, amargura ou rancor. Pode ser uma alma que carrega consigo campos de morte, dor ou destruição. E você percebeu. Existem calafrios que não cessam, chegam com confusão, com desvio de atenção, com uma tristeza que não se pode definir. Eles não comunicam, consomem. Apague sua luz devagar. Se você não reza, não faz unção,
não declara autoridade, em breve pode começar a sentir uma perda de força, visão e alegria, porque o arrepio, neste caso, foi apenas o primeiro indício de uma infiltração. A sensibilidade é um presente, mas requer cuidado. É necessário ter vigilância, porque onde existe uma brecha, pode. Você já tentou explicar, mas as pessoas não entendem. Você sente esse peso no peito, essa sensibilidade espiritual, essa vontade de se afastar, mas dizem que é só cansaço, ansiedade, exagero. Mas você sabe, no fundo da alma você sente que é algo maior, que é espiritual. Se essa palavra encontrou você nesse ponto, comenta aqui. É comigo. E se você precisar de oração, abre seu coração. A gente lê, a gente ora. E se quiser caminhar com quem sente as mesmas coisas que você esconde, se inscreve aqui no canal. Aqui é território dos que o céu separou em silêncio. Também ocorrer uma invasão. E diversos ataques discretos começam pelo que você sente sem parar para pensar. Um toque espiritual é apenas o início. Se você permitir, ele se torna um acesso. Por isso, é importante ter uma proteção diária. Unção, declaração, salmo, jejum, silêncio. Tudo isso é em torno. Às vezes podem surgir até mesmo arrepios que não são genuínos, causados por manipulações de vibrações, através de palavras cuidadosamente escolhidas, melodias envolventes e discursos que tocam o profundo do ser, mas que não provêm do espírito. Se você não estiver firme na oração, pode acabar confundindo a sedução emocional com uma experiência divina e descer. O adversário também sabe tocar, mas ele não esquenta, ele adormece. Se após sentir aquele arrepio você começou a experimentar confusão, tristeza, pesadelos, discussões e medo, isso pode ser um sinal de que você recebeu uma visita inesperada, mas não pela luz. Quando o Espírito Santo age, a alma encontra descanso, mas quando o mal se aproxima, o espírito se fecha. A carne pode até tremer, mas a paz se dissipa. E isso é um sinal, é um aviso. A instrução é a seguinte: levante-se, faça uma oração e feche as portas. A carne pode ser influenciada pelo calor. No entanto, o espírito não se engana quanto à falta de Deus. Existe um frio que apenas a alma consegue sentir, um silêncio que apenas os mais sensíveis conseguem notar. É a manifestação do que age nas sombras, tentando se camuflar como algo divino. Então, escolhido, lembre-se disto: nem todo arrepio é uma confirmação. Alguns representam um chamado à luta, alguns são como uma trombeta do Espírito dizendo: estão tentando se conectar com você. E quando isso acontecer, não pense duas vezes. Grite: claro, estou aqui para ajudar. O que você gostaria de saber ou discutir? Cuide bem, porque você foi escolhido para sentir, mas também foi preparado para entender. Discernir é essencial para conseguir se manter nesse ambiente em que nem toda sensação de frio é um abraço acolhedor. Alguns são tentativas de invasão. Ser escolhido, o arrepio não significa o fim, é apenas o começo. É o primeiro sussurro do que não se vê, a indicação de que o mundo espiritual entrou em contato com seu ser para provocar uma mudança. Aqueles que sentem precisam agir, porque o espírito nunca se revela sem um motivo. Quando a eternidade entra em contato com a pele, uma mensagem está sendo transmitida. E você, que tem o talento de perceber as coisas, precisa aprender a reagir de forma adequada. Quando o arrepio surgir, não deixe de prestar atenção. Evite responder com "foi nada". Feche os olhos, respire fundo e pergunte ao Espírito: o que o Senhor deseja me revelar neste momento? Essa pergunta tão simples cria uma oportunidade de diálogo. Transforme a sensação em um portal. O arrepio é como um convite. Aquele que responde com respeito, entra. Aproveite o momento como se fosse uma janela aberta que conecta você ao céu. Não apenas sinta, converse com Deus. Declare: claro, como posso ajudar você?
pois naquele momento sua sensibilidade atinge seu ponto máximo e os céus se tornam mais próximos. É como se a energia do seu espírito estivesse em harmonia com a frequência da glória. Este lugar é sagrado, mas preste atenção para não se deixar levar apenas pela sensação. O arrepio te avisa, mas é a fé que te guia. Às vezes a direção não acompanha o sinal. Às vezes o arrepio é apenas um sinal. A ordem chegará mais tarde. Portanto, não tenha pressa ao agir. Faça suas escolhas com sabedoria. Sinta, mas aguarde a voz do Espírito. Claro, pode me dizer o que você gostaria que eu anotasse? Claro, pode falar. Estou aqui para ajudar. O que passou pela sua cabeça? O que te chamou a atenção? O que você sentiu na hora em que teve aquele arrepio? Porque muitas vezes a memória do corpo se apaga, mas tinha uma senha ali, uma frequência. Claro, o que você gostaria de saber ou sobre o que precisa de uma resposta? Estou aqui para ajudar. E quando você faz o registro, valoriza o toque e cria oportunidades para descobertas mais significativas. Se o arrepio surgir junto com a paz, acolha com carinho. Receba como um toque do divino. Exalte. Obrigado. Porque aquele momento foi especial. Foi uma bênção. Foi como se a mão de Deus estivesse dizendo: você está exatamente onde deveria estar. O Espírito não age por orgulho. Ele age para afirmar, confortar e dar forças. Mas se você estiver se sentindo angustiado, levante-se. Clame. Transforme o ambiente. Porque o Espírito Santo nunca provoca desespero. Se algo se aproximou e a tranquilidade desapareceu, sua intuição te alertou sobre um ataque que está acontecendo. E sua voz tem a força necessária para pôr fim ao que o inferno tentava estabelecer em silêncio. O arrepio serve como um sinal. A oração é o que traz a resposta. Cuide-se bem. O arrepio é uma janela, mas também pode ser. Antes de sair deste vídeo, lembre-se, o céu já te separou e agora está te chamando para ativar aquilo que ele colocou dentro de você. O caminho dos escolhidos está aberto. Não perca o que o céu preparou para você. Clique no link fixado. Acesse o curso e comece hoje a caminhar no propósito para o qual você foi criado. O tempo de se esconder acabou. O tempo de se levantar chegou. Nos vemos lá. Uma brecha. Transforme o sinal em uma ponte elevada. Claro. Vamos lá. Elogie. Claro. Vou compartilhar um trecho do Salmo 23 que é bastante conhecido. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Em verdes pastagens me faz descansar. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Se precisar de outra coisa ou de uma reflexão sobre o Salmo, é só avisar. Unte-se. Adicione um som que transmita adoração. Transforme sua reação em uma fortaleza. Porque a conexão espiritual que vem de Deus sempre traz força. E aquilo que vem do outro lado só se estabelece quando você decide ignorar. Acima de tudo, não se esqueça, sempre que a eternidade entra em contato com a sua essência, algo dentro de você fica registrado. Todo arrepio espiritual tem um propósito. Cada um deles serve como um lembrete de que você é muito mais do que apenas um corpo. Você é uma essência espiritual. Você é um altar. Você é uma conexão. Você é um canal. Quando Deus escolhe alguém, Ele não está apenas comunicando uma mensagem. Ele está mobilizando alguém. Por isso, da próxima vez que sua pele sentir aquele arrepio, não ignore. Valorize o toque. Responda ao que é sagrado. O arrepio é como uma mensagem sutil do Espírito dizendo: estou aqui. Eu só queria te lembrar que você ainda sente a minha presença. Aqui é o Gabriel do canal O Segredo Espiritual. Hoje eu me volto a cada um de vocês que não apenas caminham ouvindo as mensagens, mas decidiram se levantar como verdadeiros apoiadores desta missão. Vocês não são apenas membros, vocês são parte viva desta obra que o Espírito Santo está construindo através de nós. E eu quero honrar o nome de cada um que carrega esta marca de fidelidade. Regis Fernandes,
Você é uma das colunas mais antigas deste canal. Sua permanência por quase um ano mostra a força de quem permanece de pé, mesmo quando poucos enxergam. Sua luz inspira perseverança. Paulo Vinícius Gomes. A sua presença é sinal de que Deus nunca deixa faltar sustentação espiritual. 10 meses de caminhada lado a lado, ajudando a manter viva esta chama. João Neto Ferreira. 7 meses de aliança. 7 meses dizendo silenciosamente: eu creio. Que o céu continue retribuindo a sua semente de fé. Fiuza William. Que sua coragem de permanecer, mesmo nos dias de provação, seja lembrada pelo céu. 7 meses caminhando e ajudando a erguer este altar invisível. Amigos do João. O seu apoio é como aqueles guerreiros que silenciam o próprio nome para fortalecer a missão dos outros. 6 meses de entrega e fortaleza. Gratidão profunda. Vladimir Valério. Você é um marco de lealdade neste espaço. 6 meses ofertando não apenas apoio, mas também presença vibracional. Que sua vida seja multiplicada em paz e propósito. Marta Lezer. A sua luz feminina trouxe equilíbrio e fortalecimento para este canal. 6 meses que fortalecem e expandem o alcance daquilo que o céu está fazendo através de nós. Irineu Costa Júnior. 5 meses de resistência espiritual ao nosso lado. 5 meses em que sua força silenciosa ajudou a empurrar esta missão em meio às guerras invisíveis. Helenita Moraes. 5 meses de fidelidade e doçura espiritual. Que sua vida seja honrada assim como você honrou este chamado com sua presença. Éder Francis Muller. 4 meses fortalecendo o que é invisível aos olhos, mas eterno diante do céu. Que a sua caminhada espiritual seja cada dia mais luminosa e firme. Edmilson Alves. Você que avançou ainda mais, tornando-se portador do fogo sagrado. 4 meses de entrega em um nível mais profundo. O fogo que você carrega não será apagado. Tark Marchi. 2 meses entre nós, e já se sente como parte da base espiritual que sustenta esta missão. Que sua presença seja como um rio de águas vivas que continua a fluir e expandir. Gene Lima de Moura, nossa mais nova aliada. Mesmo com poucos dias, sua chegada traz novo fôlego, nova esperança, nova força. Que este começo floresça e frutifique em abundância. Vocês são mais do que nomes em uma lista. Vocês são testemunho vivo de que o céu sempre envia aqueles que têm coragem de sustentar um altar, mesmo sem holofotes, mesmo sem aplausos. Cada vídeo publicado, cada palavra liberada, cada alma tocada, carrega a marca da fidelidade de vocês, e que o Deus que vê em secreto recompense abundantemente cada semente que vocês plantaram aqui. A missão continua, o chamado permanece, e juntos como um só corpo, nós avançamos. Gratidão eterna a cada um de vocês. E que a luz do Altíssimo brilhe sobre o caminho de todos que dizem sim ao chamado. Nos vemos na próxima batalha de luz. Porque esta guerra é real, e os escolhidos não retrocedem, eles avançam. Que Deus abençoe vocês.